Tudo bom com a senhora? Tudo bom? É você que é o pastor? Não sou. Mãe, mãe, eu não te falei, mãe. O Sérgio que tá fazendo o serviço pra mim de motorista de vez em quando. Sim. Olha, pra completar, o Sérgio é da Pavuna, por isso que ele conhece bem a área. Que lugar da Pavuna você morava? Morava ali no Médici. Então, sabe onde eu moro? Perto da escola Granchian. É pá, 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 pá. É uma festa. Aí eu falo assim, gente, tantos fogos. Aí a Lívia fala, mãe, é fogo, não é tiro. Aí eu falo, não mãe, precisa só tanto, você, gente. cara. Semana que vem eu tô de novo, toda semana eu venho. Não precisa tantos fogos, gastar tantos fogos, né? Poxa. I stumble and I can't get up, fall into the song. This time I think I had enough. I'm drowning in doubt. Lights fading, but I'm holding on. I can't escape the fall this time. It's enough. Pushing back every step I take, fighting myself with every break. Feel like I'm cutting the undertow. You thought you had me hooked, but I'm on the track. I'm down in the drama, and don't you come back. Gente, eu acabei não falando pra vocês, né? Eu fui convidada pra participar da Conferência Esferas aqui da igreja Atos 29, aqui em Campo Grande. E não contei nada pra vocês, né? Vim, vai ter agora uma palavra, né? Às 3 horas, eu acredito que a minha participação vai ser por volta das 4 horas. Mas eu não vou ficar aqui nessa sala não, né? Eu sei que tem muita coisa gostosa aqui, mas eu vou lá pro culto. Bora pro culto. Minha mãe veio também, né? Acho que eu não falei. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. We're moving on. You're just a ghost and I'm already gone. I'm pushing back every step I take, fighting myself with every break. Feel like I'm cutting the undertow. You thought you had me hooked, but I'm on the track. I'm down in the drama, and don't you come back. I'm done with you, don't need to stay. Chasing shadows, pushing me away. Now you wonder how I could let this go. It's a piece of cake. Fui obediente, pode entrar na alegria do seu Senhor. E lembre-se, qual é o seu chamado? Conferência é para isso, para a gente conferir o nosso coração. As coisas estão acontecendo, nada foge do controle do Senhor, Ele é soberano, ok? Amém? Feche seus olhos nesse momento. E já que nós estamos no dia de conferir o nosso coração, para verificar se de fato nós estamos sendo esses discípulos relevantes no meio da sociedade, Pai, o Senhor é soberano, dono de todas as coisas, o Senhor é grande, é poderoso, é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é majestoso, nós confiamos plenamente na sua soberania. Nós não precisamos, Pai, apesar de fazer com excelência para o Senhor e o Senhor receber no teu trono de graça, Pai, nós não precisamos, basta o nosso coração desejar e te adorar. Pai, recebe nessa tarde, nessa noite, no teu trono de graça, todo louvor, toda honra e toda adoração. Amém. Por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. Experiência sendo mãe integral de 5 crianças, dialogando e ajudando mães e famílias. Louvado, obrigada por aceitar o convite, Marcela. Vou pedir para que a igreja se estenda suas mãos para cá. Nós vamos interceder e orar pela filha, pela nossa Jo, a preparou para estar aqui ministrando no nosso coração. Que enquanto ela estiver aqui, o Senhor possa estar preservando, protegendo, cuidando dos seus. Boa tarde, queridos. E eu queria começar a palestra desse momento fazendo essa pergunta: você sabe onde está o seu filho? Mas é uma pergunta não de cunho local, simplesmente. Mas você sabe onde está o seu filho espiritualmente? O quanto ele conhece da palavra de Deus? O quanto você já inculcou no seu filho? Porque a realidade é que no momento em que nós ou nos vemos grávidos, né, e descobrimos que estamos esperando um bebê, ou que o Senhor permite que um filho chegue por outros meios, como por exemplo a adoção, um relógio começa a contar.
E esse relógio não para pra gente respirar. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Um pouco sobre comunicação, a verdade e a mensagem no mundo da comunicação. Aleluia. Eles gargalharam assim. Mas sabe qual foi a mensagem que eu comuniquei ali? Tem crente aqui no meio de vocês. Estou ocupando espaço aqui no mundo da internet, onde pessoas acessam para consumir pornografia, fofoca. Influencer com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e uma das primeiras youtubers. Vamos receber com muita alegria Evelyn Hagley. Olha, irmãos, eu vou falar pra vocês que quando eu tava ali sentada, o inimigo planta coisas na nossa mente diariamente, porque nós somos pecadores, né? E infelizmente a gente vai ter felizmente vamos ter a voz do Espírito Santo e vamos ter pensamentos intrusivos o tempo todo. E uma das coisas que veio no meu pensamento, eu falei, gente, eles falaram tudo que todos precisavam ouvir. E o que eu posso acrescentar aqui, se foram aulas maravilhosas, sabe? Marcela, quando falou, eu falei, gente, eu precisava tanto ouvir sobre isso. Felipe falou também. E foi por muitos anos, foi isso que o inimigo tentou plantar na minha mente, na internet. Eu não preciso falar de Jesus, porque o meu pai é pastor, né? Pra quem não sabe, eu fui criada no Evangelho. Isso vem do ponto que Marcela falou, porque não é porque o meu pai era pastor e a minha mãe, né, também cristã, família cristã, fazendo todo o trabalho de evangelismo dentro de casa, isso não evitou que eu me desviasse e ficasse afastado dos caminhos do Senhor. E o inimigo, ele plantou isso no meu coração a vida toda, né? E eu não precisava falar de Jesus, porque meu pai era pastor e eu não precisava. Já tinha muita gente na internet falando, né, do amor de Cristo, eu não precisava. Porque eu gosto, ainda faço porque eu gosto, mas porque era um hobby, não porque isso ia me levar a algum lugar. Eu sou programadora, fiz faculdade, então gostava da internet, né? E aí eu comecei na internet e explodiu. E quando meu canal do YouTube chegou a 1 milhão, foi muito rápido, chegou a 1 milhão em um ano, né? O Senhor começou a me cobrar. E aí, você não vai falar de mim? Você não vai falar do meu amor? Você não vai falar da sua fé? E eu morria de vergonha de falar, porque eu achava que as pessoas iam me chamar de pastora, de crentinha, de nomes pejorativos, e por muito tempo realmente eu não falei do amor de Cristo. E o meu pai, ele sempre orando, sabe? E eu acho que isso acontece com muita gente, até dentro da igreja. A gente se apoia na fé do nosso pastor, a gente se apoia na fé dos nossos pais, a gente se apoia nas orações de pessoas que fazem por nós. E eu, por muitas vezes, eu falava, eu não preciso fazer mais nada, porque meu pai está sempre orando por mim, minha mãe está sempre orando por mim, e Deus me livrou tanto. Eu tenho 2 livros lançados, e eu falei isso até no meu primeiro livro, no meu segundo livro também, e eu passei por um relacionamento abusivo que eu creio que Deus não deixou eu ser tocada mesmo de forma agressiva pelo meu ex-companheiro, porque pelas orações da minha mãe. Mas a minha mãe tinha sonhos, minha mãe teve sonhos, teve um sonho, inclusive, dele me entregando morta em casa. E minha mãe disse que naquele momento ela acordou, foi orar, e eu creio que realmente foram as orações da minha mãe e do meu pai, porque ele uma vez veio para me agredir e falou assim, eu não consigo te tocar. E isso com certeza foi oração dos meus pais. Então a gente só pega essas orações, a gente acha que a gente não precisa. E uma coisa que eu quero falar para vocês, meus irmãos, é que não deixe esse chamado, né? A gente falou sobre que nós vamos ser salvos, né, pelo que nós fomos chamados. Logo no início aqui na peça, nós vamos ser cobrados por aquilo que nós fomos chamados. E não deixe que esse chamado venha pela dor, porque o meu chamado veio pela dor, sabe? Falando só um pouquinho dessa trajetória, Deus sabia que eu não ia ser tocada em dinheiro, se Ele me tirasse todo o meu dinheiro, porque eu não sou uma pessoa apegada a bens materiais. Deus sabia que Ele não ia me tocar através de coisas de fama, porque eu continuo a mesma pessoa, mantive a minha essência, isso não mexeu com a minha cabeça, mas Ele sabia exatamente no que Ele poderia me ensinar. Muitas pessoas vêm para a igreja para pedir uma coisa, né? E isso cabe, tudo bem, a gente vir para a igreja pedir. Deus, inclusive, fala na Bíblia sobre isso, que nós, tudo que pedimos, né? De todo o coração. Mas
comigo foi ao contrário. Certa vez eu estava lá na igreja do Recreio e o pastor falou assim: eu sei que tem muita gente com pedido aqui, né? Motivos de oração, coisas que querem alcançar, mas eu queria falar com você que tá tudo bem nesse momento, que você alcançou tudo, você conquistou tudo, e aí, como que você tá? Eu comecei a chorar, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu alcancei fama, eu alcancei dinheiro, eu consegui engravidar, que era o meu sonho, ter minha família, consegui, depois de muita batalha, depois de 3 perdas, eu tive meus filhos, casei, construí minha família, comprei minha casa própria, que era um sonho que era muito distante, porque eu sou uma menina que veio da Pavuna, não tinha dinheiro nem para comer um cachorro quente no metrô. E quando o pastor falou sobre isso, eu falei, nossa, eu tenho tudo e eu não tenho nada. Realmente eu senti que aquela pregação era para mim. Então, eu já falo para vocês, que se você acha que você não está feliz porque você não alcançou ainda, não é isso. Não é isso que vai te trazer a felicidade ela está em Jesus, né? Que eu alcancei tudo e eu não tinha nada, eu vi que eu estava com dinheiro, com carro, com casa, com viagens, e com meus filhos e com a minha família, e eu não tinha nada, porque eu não tinha Jesus, né? Eu estava distante. E aí meu pai, veio a pandemia em 2021, e aí meu pai, ele pegou Covid, exercendo o ministério, né? Ele foi fazer uma visita a um irmão, um pastor, na verdade, da igreja. Tinha alguém assintomático na casa e meu pai pegou Covid ali. E aí meu pai foi dirigindo para o hospital e não voltou mais, né? Disse que ele foi para o hospital, logo depois ele foi entubado. E aí eu lembro que eu orava, eu comecei a fazer jejum, primeira vez que eu fiz jejum. Sendo filha de pastor e crente, primeira vez que eu fiz jejum. Falei, não, eu vou fazer jejum, porque Deus vai curar meu pai, eu vou contar esse testemunho na internet. Mas aí, né, irmão, não é do nosso jeito, né? Eu lembro que eu falava assim, eu vou fazer um culto na porta do Hospital Rio Mar e eu vou falar, se o Senhor curar o meu pai, eu vou falar do teu amor. E aí eu lembro que eu que fui no hospital assinar para fazer a traqueostomia do meu pai, e meu pai não foi curado, né? Meu pai faleceu. Eu lembro que falei com o médico falou que meu pai, quando foram avisar para ele que ele ia ser entubado, o médico falou que o meu pai falou assim, tudo bem, doutor, deixa só fazer uma oração. E ele foi orar, né, para o Senhor, não sei o que ele pediu, porém ele mandou uma mensagem para um pastor amigo dele para falar, para cuidar da nossa família, que acho que Deus já falou ali para ele que ia levar ele, né. E aí, quando meu pai faleceu, eu lembro que eu fiz uma oração diferente no dia que meu pai faleceu. Eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu estava orando para ele curar o meu pai, mas meu pai estava enterrado 20 dias e nada de melhorar, só piorava. E aí, no dia que eu fiz essa oração diferente, no dia seguinte, na madrugada, meu pai faleceu. E aí eu ouvi aquela música logo de manhã, assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. E foi a oração mais difícil que eu fiz na minha vida, que eu falei assim, Ele continua sendo Deus, Ele não fez do jeito que eu queria, né? E eu senti ali, foi exatamente nesse dia que eu fiz a oração mais difícil da minha vida, que Deus falou, e agora? Quem vai orar por você? E agora? Quem é que vai estar por você? Porque não era seu pai que era o pastor? Não era sua mãe que só orava por você? Que glória a Deus, ela está aqui, né, ainda? Mas ela está orgulhosa agora porque, né? Uma pessoa que veio lá da Pavuna, funkeira, que só queria dançar na internet, tá aqui hoje, é uma bênção, né? Eu tinha muita vergonha quando eu falei pra vocês. Felipe deve imaginar o quanto estar na internet às vezes é difícil fazer um conteúdo, porque você é julgado o tempo todo, somando todas as redes, tem mais de 14 milhões de seguidores. E a gente é julgado o tempo todo. Mas, gente, foi tão natural pra mim, que eu comecei a falar do amor de Deus, assim, tão natural, e as pessoas iam falando, virou crente, virou pastor. Eu falei, glória a Deus, amém, eu recebo. E eu fui falando do amor de Cristo naturalmente. E hoje eu vejo, né, isso é importante porque o Felipe falou sobre isso, sobre criar conteúdo. Marcela falou sobre a importância da gente fazer o discipulado dentro da nossa casa. E essa cobrança veio muito forte pra mim, porque qualquer coisa que eu fazia na internet, as pessoas, nossa, eu comecei a fazer isso porque você faz. Eu comprei essa roupa porque você usa. E aí o Felipe falou, tudo comunica. E eu falei, o que eu tava comunicando até 3 anos atrás, né? Muita coisa errada. Eu lembro que eu já tinha voltado para os caminhos do Senhor, fui convidada para fazer um trabalho no carnaval. E aí eu falei, meu trabalho, não venham encher o meu saco, que é o meu trabalho.
E aí alguns irmãos que são aqueles irmãos que confrontam, tem aqueles, né? Tem os irmãos que vão ficar na dele ali, mas tem aqueles irmãos que vão confrontar. E botavam assim pra mim: ué, mas tu não voltou pra igreja? Você não, né, não voltou pra Jesus, tá no carnaval? Aí eu, esses crentes são muito chatos, né? Meu Deus do céu, pior. Aí falava isso na internet. Jesus é bom, mas o problema é o fã-clube de Jesus. O povo é muito chato e eu tava ainda me voltando, né? Mas Deus foi mostrando exatamente o que o Felipe falou, que a imagem comunica, o que eu faço comunica. Eu lembro que quando a mudança veio vindo e as pessoas começaram a falar assim: gente, ela perdeu todos os traços de desviada, né? Aí eu assim, foi tão natural e não foi por força nem por violência, não foi, ai meu Deus, que saco, eu queria usar isso, queria falar aquilo, não, foi natural. E hoje eu vejo que Deus me deu esse chamado em toda a minha trajetória. Eu passei por muitas coisas, né? Passei por perdas de 3 bebês, e era meu sonho engravidar. Então Deus, Ele veio trabalhar nos meus sonhos. Ele veio trabalhar em áreas que Ele realmente sabia que eu ia ser tocada. Foi na dor que eu perdi meu pai, que Ele me chamou. Foi nas perdas, em testemunhos. Eu costumo dizer que gerar testemunho dói, então meus testemunhos foram bem doloridos, né? E Deus, toda vez que eu falava assim, não vou falar disso na internet, até mesmo antes de eu voltar, não vou falar disso na internet. Aí o Espírito Santo vinha assim: ah, mas você vai sim, você vai falar sobre isso sim, porque tem milhares de pessoas que precisam ouvir sobre isso. E hoje estar na internet para mim é um privilégio. Eu vejo que hoje todos nós estamos na internet, nós somos criadores de conteúdo. Independente do número de seguidores, como o Felipe falou, a gente pode ter 10 seguidores. Eu lembro que eu tinha só minha mãe, meu pai, né, meus amigos ali, e hoje eu tenho mais de 7 milhões. Então, hoje nós somos criadores de conteúdo. Se você é um médico, você tem que criar conteúdo sobre o seu consultório para você alcançar mais pessoas. Se você é um dentista, se você presta algum serviço, se você faz brigadeiro, você tem que estar na internet criando conteúdo. E o que a gente está criando, né, de conteúdo? Hoje eu vejo que eu tenho o privilégio de ter tanta gente que para me ouvir. Tanta gente que fala assim: nossa, eu tenho visto o que Deus tem feito na tua vida. E eu fico assim: mas será que ela está falando sobre o quê? Sobre ter voltado? Sobre o que exatamente? Mas eu não quero nem saber, sabe? Eu falo que realmente o meu testemunho, a minha vida, o que eu tenho mostrado na internet é muito maior do que até eu tenho produzido, sabe? Então acho que o testemunho é viver para Cristo. E hoje eu estou assim, vivendo para Cristo. Amém. Eu quero beber arco-íris, né? Após perda e tal. E a empresa falou que eu não poderia falar de Deus na legenda porque era uma empresa laica. E aí eu falei pro Diego, na época que estava cuidando do meu contrato, falei pro meu marido, amor, não, então cancela o contrato, e eu não tenho como anunciar uma gravidez sem agradecer a Deus, não tem como, né? Eu falei que não ia fazer, e pela primeira vez na história, em não sei quantos anos, eles aceitaram a legenda. Acabei não precisando cancelar o contrato, se eu me honrou, tá dando aquele dinheiro, mas... não caiu a publicidade, mas hoje a minha equipe ela está orientada a não aceitar contratos de empresas onde eu não possa professar minha fé. Se eu alcançar uma vida, né, já vale muito a pena. Então hoje a minha produção de conteúdo é pensada assim em alcançar pessoas, sabe? Então às vezes eu tô falando uma publi ali, eu tô falando uma coisa engraçada, eu tenho muito essa pegada do humor, é isso, assim a gente vai alcançando de pouquinho em pouquinho. Usando toda oportunidade de alguma forma. Todas as oportunidades que eu puder. Final para essa galera, falando sobre família, vocês podem dizer para esse povo, entendendo isso que vocês, posicionamento como influenciadora, posicionamento também como influenciadora diretamente a mães e famílias, posicionamento como alguém que está no mercado de trabalho, está atuando, está numa alta posição, o que vocês podem dizer para as pessoas? Bom, falando sobre essa era digital que a gente está vivendo, né, eu participei de um treinamento do Meta e eles deram exemplo de 2 torneiras, que uma estava pingando e a outra estava seca. Dei esse exemplo no workshop que eu dei agora em BH, e tinha 2 baldes. O balde que estava na torneira que estava pingando, chegou uma hora que ele transbordou. E a torneira, e o balde que estava na torneira que estava seca, ele continuou seco ali e não encheu, né? E às vezes a gente acha que um pinguinho não vai ser o suficiente para matar a nossa sede ali, para encher o nosso balde, mas é esse pinguinho que está sendo, vai encher o nosso balde. Então, deixa a sua torneira pingar, né? Pingue mesmo, e depois, se você conseguir, abre essa torneira,
falante, seja voz nessa internet, porque as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. E não fale só o que as pessoas querem ouvir, né? Porque é muito fácil realmente você ouvir a teologia da prosperidade, um evangelho que é muito amor, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E a gente tem que lembrar da nossa missão aqui mesmo, de falar do amor de Cristo, sabe? Então sejam voz nessa internet e usem desse privilégio, né, que Deus tem nos dado. Amo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu falo muito essa frase, já falei umas 3 vezes pro Isla, que eu sou um pastor que eu vou ouvir a voz do Espírito numa voz suave, umas mensagens do Hernandes Dias Lopes, mas uma mensagem bem gritada e pentecostal da Camila Barros, que Deus ele fala e faz da forma que ele quer. E quando você começou a cantar aqui, eu até perguntei ao Isla, que eu não lembrava o nome dela, há um tempo desse atrás, a Oprah, que é uma mulher mega rica, né? Todo mundo conhece, ela fez uma reunião na casa dela, de mulheres, fez uma mesa bem bonita e todas as mulheres, ao redor igualzinho a gente está aqui agora, cantou essa música Bondade de Deus. Vocês estão chegando aqui muitos pela primeira vez, podem não conhecer a nossa história, mas nós somos uma igreja que começou comigo, com a minha esposa, uma igreja que a gente viu muito a bondade de Deus. Você falou que o nosso nome é bonito, mas gerou muito conflito, porque como uma igreja tem um nome de Atos 29? Uma igreja tem que ter um nome do bairro. Na cabeça das pessoas, essa é a comunicação. Né? Tem que ter um nome Igreja Batista de Campo Grande. Mas a gente quis mostrar para todo mundo que a gente é essa continuidade. E como eu fui frustrado. E como eu vivi isso, essa dor. E quando eu fiz os seus cursos com a minha esposa, e a gente tirou Valentina da cama tão cedo, e ela tem esses ataques de birra às vezes, e essa noite ela teve, corta meu coração falar não. Mas você vai lembrar que eu já te falei isso uma vez, eu não posso deixar minha filha fazer gol, eu tenho que fechar o gol e mostrar que frustração começa desde cedo. E por muitas portas serem fechadas, eu estava falando até com a Evelyn ontem, que a gente agora tem um projeto de começar o nosso instituto. Deus emprestou esse terreno aqui da frente pra gente, a gente alugou ali uma piscina, fizemos uma quadra, queremos levantar um prédio para fazer um trabalho maravilhoso de ação social. Mas é tudo tão desafiador. Mas eu creio que quando o Espírito Santo conduz, ele vai lá e faz, sem te conhecer. Eu chorei com a senhora, vendo seus vídeos falando que estava com saudade do empadão do seu marido. Nós somos uma família, mesmo na Pavuna, outro na Barra, no Nilópolis, em Campo Grande. E hoje, Isla, com essa visão do Esfera, o meu desejo, Felipe, é que essa bondade do Senhor persiga a gente todos os dias da nossa vida. Porque como a Evelyn falou muito bem, pode ter pessoas aqui que hoje não estão com problema nenhum. Mas tem gente aqui hoje que pode estar com o coração pedindo socorro. É igual quando a gente atravessa a Baía de Guanabara e vê aquele marzão, parece que a gente está ali se afogando, querendo só respirar um pouco. Eu não sei o problema de cada um de vocês, mas o desejo hoje do meu coração é que nada disso a gente planejou, mas é que essa bondade siga vocês todo o tempo da vida de vocês, todo o tempo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, cada um que eu sei que é muito ocupado de estar aqui. Que Deus, como dizem que é meu slogan, mas não é, uma palavra profética, que
Que Deus surpreenda vocês. Que Deus surpreenda vocês em tudo. Faz sentido. Olha só, agora. A gente é vaca ou é ovelha? Ovelha.